Graças e paz, irmãos. Boa noite. Estão me ouvindo? Então, né? Então tá bom. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos irmãos por hoje de manhã, né? Primeira vez que eu vou pregar de novo como membro da igreja, então é uma alegria estar de volta, para mim, para minha família, né? É muito bom estar de volta para casa e vamos junto trabalhar para o reino. Bom, nesse mês de junho, o pastor tem trabalhado a igreja a partir de algumas perspectivas interessantes. Ele não deu um tema, né? Ele deixou meio no ar, assim, o assunto. E aí eu estava meditando a respeito das pregações, assisti de novo todas elas, para me preparar para o que eu ia falar nesse domingo, né? E eu percebi uma coisa muito interessante, pelo menos foi a minha percepção a respeito das mensagens, né? A gente fez uma análise da igreja, mas de uma maneira interessante, construindo um ser. Na minha perspectiva ficou assim. Na primeira semana ele deu um nome, né? E agiu em nome desse nome, o nome de Cristo. Na segunda semana, um corpo para esse nome, né? O corpo de Cristo. Na terceira semana, quando ele falou de disciplina, na minha percepção foi a mente desse corpo, né? Porque o culto racional e a disciplina tem a ver com a mente desse corpo, né? Uma mente disciplinada, um entendimento, uma racionalidade desse corpo que faz com que ele funcione, como ele cresça, tratou dessa mente desse corpo. E para esse homem perfeito ficar completo, eu cheguei na conclusão que eu deveria pregar sobre o espírito desse corpo. Se ele tem um nome, tem um corpo e tem uma mente, eu deveria falar sobre o espírito dele. Então eu gostaria hoje de compartilhar com os irmãos acerca da santidade. A santidade, ela é o espírito para esse corpo, né? Tratar de santidade, ela é muito importante e é muito difícil, é muito complicado falar sobre santidade. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos uns 2 anos atrás, eu fui convidado para pregar no Instituto de Verão, se eu não me engano, da Demiboa. E eles estavam falando sobre estilo de vida. E aí cada dia, um pregador diferente falaria sobre um aspecto diferente do estilo de vida cristão. E coube a mim falar sobre santidade. E naquela vez, quando eu estava preparando para falar sobre a santidade, eu percebi que a parte mais difícil de falar sobre santidade é explicar o que é santidade. Porque a gente usa essa palavra santidade, a gente se relaciona com a santidade o tempo todo. Mas pouca gente para explicar ou para entender o que é santidade. O Sproul, R.C. Sproul, ele é um pastor americano, ele já faleceu recentemente. Ele tem uma série de livros onde ele explica o que é cada coisa, né? Um deles é o que é santidade. E ele é o livro de um curso que ele deu ao vivo. Só para vocês terem noção, só para explicar o que é santidade, ele demorou 6 horas desse curso. É complicado explicar o que é santidade. E eu tentei resumir para eles o que era a santidade, para daí tentar aplicar isso ao estilo de vida de um jovem que estava na vida universitária e etc. E hoje eu gostaria de fazer o mesmo exercício de explicar a santidade para a gente aplicar a esse corpo, né? Que tem um nome, que tem um corpo físico, que tem uma mente e que tem o seu espírito. Por que é importante definir a palavra santidade? Não no seu significado do dicionário somente, mas no seu significado com relação à palavra de Deus. Porque entendendo a palavra em sua totalidade, vai ser muito mais fácil, eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil de você entender o que você precisa fazer para alcançá-la, para alcançar a tal da santidade. Em primeiro lugar, para falar a respeito da santidade, é importante a gente entender que a santidade ela é um atributo de Deus. Ela não é uma palavra como qualquer outra, ela é um atributo de Deus. Deus tem vários atributos
que a gente usa para tentar entender quem Ele é, porque não é muito fácil entender quem é Deus. Então a gente entende algumas coisas dele, dá nome para essas coisas, para a gente conseguir tentar entender a grandiosidade de Deus. E a santidade é um dos atributos de Deus. Deus tem vários atributos, ele tem uma quantidade imensa de atributos. Alguns deles a gente consegue definir, entender e até se relacionar com eles. A gente consegue ter alguns deles. Esses atributos são os atributos comunicáveis de Deus. Ele não só explica, como relaciona com a gente. Outros atributos são só dele. Ele nem sempre explica esses atributos, e de forma nenhuma a gente consegue ter esses atributos. Né? Os mais comuns que todo mundo conhece, né? A onipotência, a onisciência, a onipresença, a autossuficiência, a eternidade, são atributos de Deus, só de Deus. A gente não consegue nem entender muito bem esses atributos, porque se você parar para pensar que Ele está em todos os lugares, a todos os tempos e pode tudo, sua cabeça vai fundir. De verdade, se você passar um pouquinho tentando entender, vai ser difícil. Já esses atributos comunicáveis, eles são muito mais simples da gente entender, porque a maioria deles a gente consegue ter. Por exemplo, um atributo comunicável de Deus é o amor. Deus é amor, certo? É o que a palavra de Deus nos diz. Esse é um atributo de Deus. E Ele comunica esse atributo. Ele mostra o amor dele para nós. Ele nos ensina a ter amor. Ele nos manda a amar ao próximo. E Ele nos dá a capacidade de amar. É um atributo dele que Ele comunica para cada um de nós e nós podemos praticá-lo. A santidade, da mesma forma, é um atributo de Deus comunicável. Ele é santo e Ele nos ensina a ser santos, nos indica a ser santos e nos exorta a ser santos e também nos capacita a ser santos. É muito importante, quando a gente fala dos atributos de Deus, a gente entender o seguinte: aqui, como homens, mesmo os atributos comunicáveis de Deus, nós vamos desenvolvê-lo da melhor forma possível, mas nunca igual a Deus. A santidade verdadeira e plena pertence a Deus. Ele nos dá a capacidade de imitá-lo, de desenvolvê-la, mas nunca seremos santos como Ele é santo na sua totalidade. Amar, nós podemos amar, mas nunca amaremos como Ele ama. Mas nós somos capazes de praticar essas coisas. Então essa é a primeira coisa muito importante da gente entender, que a santidade é um atributo de Deus. Por que isso é importante? Porque os atributos de Deus são as características de um ser pessoal. Deus é. E se Ele é, e essa é uma característica dele, que define Ele de alguma forma, ela é o que ela é, não adianta você tentar perceber do seu jeito, certo? Não existe, quando a gente fala de qualquer característica de Deus, a sua percepção daquilo. Eu acho que Deus é. Não, você não acha nada, Ele é do jeito que Ele é. Você só pode compreender e aceitar. Não tenta falar a sua versão daquilo. Ele é como Ele é, e você só se relaciona com isso. Você só entende isso, você só aceita isso e absorve isso. Não cabe a sua interpretação dos atributos de Deus. Isso é muito importante, para a gente não começar a criar o nosso pequeno Deus. Os atributos de Deus são o que eles são, porque Ele é o que Ele é. Certo? Muito bem. Dito isso, vamos para o significado de santidade. Santidade, ela tem dois significados mais importantes. O primeiro deles é o mais comum e é o que a maioria de nós vai usar no dia a dia. E ele não está completamente certo. Esse que é o problema. Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, eu fiz essa pesquisa lá, e lá como era um culto de jovens, eu peguei o microfone, eu perguntei para algumas pessoas o que ele achava que significava a palavra santidade. E a maioria vai errar. Errar, assim, muito próximo do certo, mas vai errar. Provavelmente na sua cabeça, se você quiser fazer o exercício aí, pense o que você acha que é santidade. Se você quiser falar para a pessoa que está do teu lado o que você acha que é, para ter certeza se você acertou ou errou, fica à vontade. Provavelmente você vai dizer pureza. Se você disse pureza, faz parte da santidade, mas não é santidade. Se você disse bondade, se você disse perfeição,
se você disse ausência de pecado, se você disse... Nada disso é o significado verdadeiro da palavra santidade. Todas essas palavras, elas têm uma palavra própria para definir aquela característica. E eles falam a respeito de Deus com essas palavras. Deus é bom, portanto, santidade não pode ser bondade. Né? Se ele fala assim, Deus é justo, portanto, justiça não pode ser santidade. Tudo que tem uma palavra própria para identificar aquela característica não pode ser a outra. Santidade tem um significado próprio. A palavra lá em hebraico é kadosh. E ela significa separado, marcado. Mas aí a palavra separado e marcado no dicionário simplesmente pode te dar o entendimento de que é só assim, está tudo junto aqui e ele está aqui. Né? Ou são todos iguais, mas ele tem uma marquinha de diferente. E não é esse o significado que ele quer dar quando ele fala que é separado ou marcado. O significado que a palavra quer dar quando ela fala de separado e de marcado é uma expressão que vai além disso. Ela quer dizer de uma outra forma, único, que nada mais é parecido. Não tem nada que é igual a isso. Ele é completamente diferente. Por isso que ele está separado. Não é que ele está separado do todo. É que ele é de uma natureza tão diferente que não tem como colocar junto. É de outra natureza. A melhor expressão que o judeu usa para explicar o santo é todo outro. Todo outro. O que for disso, ele é diferente. Então você imagina o seguinte, o homem. O homem é criatura. Deus é todo outro, porque ele é criador. O homem é matéria, Deus é todo outro, porque ele é espírito. O homem é finito, Deus é todo outro, porque ele é eterno. O que você conseguir colocar em característica, ele é todo outro. Ele é único, único. A expressão que o judeu gosta de expressar para a santidade é único, único. A gente cantou hoje santo, santo, santo. Isso é um negócio interessante no judaísmo. Quando o judeu quer falar que algo é muito, ele não usa superlativo. A gente, em português, a gente vai falar assim, eu gosto disso, eu gosto muito disso. Algo é grande, algo é muito grande, algo é grandioso, algo é grandiosíssimo. O judeu, quando ele quer falar isso, ele repete. Então, se ele gosta, gosta. E aí você vai ver várias vezes essas expressões na Bíblia, por exemplo. Paulo, quando ele vai falar que ele é judeu de judeu, ele está querendo dizer isso de certa forma. Eu sou judeu, judeu mesmo, eu não sou pouco judeu, eu sou muito. Entende? É o superlativo que o judeu usa. O único lugar na Bíblia que você vai encontrar um superlativo 3 vezes é nas passagens em que se fala de Deus que ele é santo, santo, santo. É porque ele é muito isso daí. Único, único, único. Diferente, diferente, diferente. Todo outro, todo outro, todo outro. Separado, separado, separado. Não é igual. Olha que coisa interessante. O judeu, quando vai ao templo, ele tem a área do templo. E aí, quando ele entra no templo, só os sacerdotes entravam ali, aquele lugar era o lugar santo. Era o lugar separado. Era o lugar único. Único. Ali não entra qualquer um. E a hora que você entra depois da cortina, você entra onde? No santo dos santos. É o separado do separado. É muito separado. E lá dentro do santo dos santos tem um trono. E no trono quem está? O santo, santo, santo. O único do único do único. É só dele aquele lugar. Entende? Eles usam isso para eles entenderem como isso funciona. Isso é muito legal da gente entender, porque vai nos ajudar a entender o real significado de santidade. Porque vai explicar para a gente algumas coisas muito interessantes na nossa relação com esse santo, 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 que precisa definir a nossa maneira de viver. Porque Deus, por ser santo, 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 único, diferente, separado,
Ele não pode estar junto com aquilo que é ordinário, porque ele é todo diferente, completamente diferente. É impossível de ser igual. É por essas e outras que ele é conhecido como fogo consumidor. Quando ele está num lugar, tudo aquilo que não é igual a ele é consumido por ele. Não era assim que acontecia no Santo dos Santos? Quem entrasse lá e não estivesse santo, era consumido. Porque na presença dele só existe o quê? O único. Aquilo que é como ele, se não é como ele, não permanece. Você percebe que coisa interessante quando a gente começa a falar do sentido do único, do todo diferente, do separado do resto? Isso é muito interessante. Eu queria convidar você a entender isso um pouquinho mais profundamente na palavra de Deus. Eu queria convidar vocês a abrirem a palavra em Isaías 6. Isaías 6, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 5. A gente vai ver na prática essa história aí. Isaías, ele era um profeta, e mais ou menos ali por volta do ano 700 e pouquinho, lembra que antes de Jesus era de mais para menos, né? Então por volta do ano 730, 700 ali, ele é chamado para profetizar no reino de Judá. Era tempo do reinado do rei Uzias, e quando ele é chamado para a profecia, né, para o ministério da profecia, ele tem essa visão que a gente vai ler daqui a pouco. Ele se vê dentro do templo, dentro do lugar santo. E ele é levado ao Santo dos Santos, diante do Santo, Santo, Santo. E aí vai começar a nossa história. O texto diz assim: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia de sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. E então eu gritei: ai de mim que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Deixa a Bíblia aberta aí que a gente vai ler a continuação desse texto já já. O que acontece com quem entra no Santo dos Santos e não está purificado? Morre. Isaías se viu no Santo dos Santos e ele não estava purificado. Ele reconhece que ele não está purificado. Ele fala: ai de mim, que tenho lábios impuros e vivo no meio de uma geração perversa, no meio de pessoas de lábios impuros. E o pior, eu vi o Rei. Ele entrou no Santo dos Santos e o Rei está assentado no trono e ele viu o Rei. Ele sabe o que vai acontecer com ele a seguir. Ele tem certeza absoluta do destino dele. Ele vai morrer. Por quê? Porque diante daquilo que é único, tudo o que for diferente é consumido. Mas a história vai ter uma reviravolta. O versículo 6 e 7 diz: o serafim retira a brasa viva, fogo consumidor, do altar do Senhor e põe nos lábios de Isaías. O que deveria acontecer quando você põe o fogo consumidor no lábio
daquele que é impuro, consumi-lo, ele deveria morrer. E não é o que acontece, o versículo vai dizer: com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. O Senhor, Ele apresenta uma nova alternativa aqui, a alternativa da misericórdia. E quando o fogo consumidor dele toca o lábio do homem impuro, o que acontece é que ao invés dele destruir todo aquele homem, ele destrói só aquilo que não foi ele quem criou. E deixa o homem a imagem e semelhança dele. E se o homem é a imagem e semelhança dele, é igual a ele. E se é igual a ele, é único, é santo. A ação do Senhor tirou o pecado de Isaías e tornou ele santo. Sendo assim, ele poderia estar ali, sem medo. É o que o Senhor nos fala, né? Em Hebreus, quando ele diz que agora que nós temos um sumo sacerdote, nós podemos entrar na sala do trono com autoridade. É o que Cristo faz por nós. A brasa viva desse texto de Isaías é o sangue de Jesus. Ele faz a mesma coisa, ele toca a cada um de nós e ao invés de consumir a gente inteiro e nos destruir, nos matar, o que ele faz? Ele consome o pecado e tudo aquilo que não foi ele quem fez, e o que sobra é santidade. E agora sim, a gente tem a ousadia de entrar lá no Santo dos Santos, diante daquele que é santo, 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 sem medo, porque agora nós não somos santos, 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 nem santo, santo, somos santos, porque Ele nos faz assim. Faz sentido agora o significado da palavra santidade? Ele é muito interessante. E santidade vai transformar Isaías de uma forma muito interessante, muito, muito interessante. Ele começa o texto dizendo: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que vivo num povo de lábios impuros e vi o rei. E a certeza de que ele vai morrer. Ele tem certeza de que só de estar ali, de ter os lábios impuros, ele vai morrer. Mas depois que ele é tocado pela brasa viva, o Senhor fala com ele e diz assim: quem eu enviarei? Quem vai por nós? E ele não só ouve isso tranquilo, como ele responde e fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Mudou completamente a maneira como Isaías se relaciona com o Senhor. Porque agora não existe mais medo em Isaías. Porque agora ele é um com o Senhor. A obra de Cristo faz exatamente a mesma coisa em nós. Ela nos lava de uma forma que já não existe mais medo de estar diante do Senhor. Não existe mais o medo de ser consumido por aquilo que Ele é meramente. Ele nem precisa exercer o juízo dele conosco, a gente nem precisa chegar lá no final. Só o que Ele é o suficiente para nos encher de medo. A não ser que a gente tenha sido lavado pelo sangue do Cordeiro. E se a gente foi lavado pelo sangue do Cordeiro, aí então a gente pode entrar com ousadia diante do trono, olhar para o Senhor, ouvir Ele nos chamar e responder ao Senhor, e servir ao Senhor. Nós somos capacitados para isso. A santidade, então, ela é a capacidade dada pelo Senhor de imitá-lo. É a capacidade dada pelo Senhor de ser limpo de tudo aquilo que nos separou dele e nos colocar de volta junto com ele. E assim como ele é separado do resto, não porque ele não está próximo, mas porque ele é de uma natureza completamente diferente, nós podemos ser. Para quê? Para cumprir exatamente o fim desse texto. O chamado dele de quem eu enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Para que a gente possa voltar para aquela geração e para aquela nação perversa de lábios impuros e agora servir como uma brasa viva que toca as pessoas e que leva elas até a sala do trono, para que elas sejam purificadas,
para que elas sejam transformadas, para que elas possam ter lábios puros, para que elas possam voltar ao mundo, para que elas possam anunciar o Evangelho e mais, e mais, e mais pessoas serem encontradas por Cristo. Esse é o nosso objetivo. Tá, mas eu defini santidade. Para quê? Para a gente olhar e para a gente poder refletir a respeito da relação da igreja com a santidade. A igreja, esse corpo de Cristo, precisa se relacionar com a santidade, precisa perceber essa santidade, precisa entender essa santidade, porque a santidade é esse motor que vai nos fazer ser capaz de agir em nome de Jesus, que vai fazer com que a gente seja capaz de disciplinar e de ser disciplinado, vai ser capaz de permanecer no corpo de Cristo e ter unidade. É a santidade, é a busca dessa santidade, é a busca de ser completamente diferente desse mundo e igual àquele que é único. E se eu sou igual àquele que é único, e se você é igual àquele que é único, nós somos iguais. E aí a gente pode ter unidade. E tudo que a igreja faz em unidade. Por isso que a primeira reflexão que eu queria deixar com vocês para a aplicação pessoal é de que não é possível ser santo, não é possível viver em santidade longe do corpo de Cristo. Não é possível. Porque o corpo de Cristo, essa instituição espiritual que transcende as paredes da igreja e que une as pessoas de todas as igrejas locais num corpo maior, ela é o veículo, o meio no qual nós nos santificamos. Porque veja, ele fala, amem uns aos outros. Quem você vai amar? O corpo. Ele fala, compartilhem do pão, bebam do cálice. Com quem você vai compartilhar do pão e beber do cálice? Com o corpo. Batizem. Quem você vai batizar? Os do corpo. Santifiquem. Quem você vai santificar? Os do corpo. Edifiquem, sirvam, usem os seus dons, recebam os dons dos seus irmãos, disciplinem, sejam disciplinados. Todas as coisas são para o corpo. Não tem nada, nenhuma ordenança que o Senhor nos passe que seja para você sozinho. A salvação ela é individual, mas ela é individual para te inserir dentro de um corpo, para que nesse corpo você possa edificar e ser edificado. Não dá para ser crente sozinho, irmão. Não é possível ser crente sozinho. E quando eu digo sozinho, eu não estou falando fisicamente sozinho. Não é não vir à igreja. É não se submeter à comunhão dos santos. Porque você pode estar aqui e não estar junto. Você pode estar aqui e estar sozinho. Assim como tem muitos dos nossos irmãos que estão impossibilitados e que estão em suas casas, mas que estão unidos conosco espiritualmente. A gente tem missionários que estão em lugares onde eles não têm mais nenhum cristão. E eles estão na comunhão dos santos, no corpo. Ela não diz meramente a estar do lado. Diz sobre estar ligado um ao outro. É espiritual. É submissivo. É eu estar com você. É eu ver a pessoa que está do meu lado e sentir essa pessoa do meu lado como se fosse eu. É impossível ser santo sem ser assim. Não dá. A segunda reflexão muito importante que a gente tem que ter é de que não é possível ser santo sem ser purificado. O texto que a gente leu de Isaías, onde ele é purificado, ele é autoexplicativo. O ato redentor de Jesus, ele é autoexplicativo. Mas é muito importante a gente frisar que a igreja que busca a santidade, ela precisa ser feita de pessoas transformadas. E não é possível ser santo sem ser transformado. Quando a palavra do Senhor nos fala que nós somos novas criaturas, Ele está dizendo que nós somos completamente novos, somos de outra natureza. O que aconteceu com Isaías ao ser tocado ali pela brasa, é que aquele velho Isaías morreu, e um novo Isaías nasceu. Aquilo foi o batismo de Isaías. Como é o nosso batismo? Nós falamos, venha como está, exato, venha como está, mas não fique como está.
A gente precisa vir e aceitar a transformação, porque a santificação, ela é um ato contínuo de você deixar de ser quem você é e se tornar um cristão, ou seja, um pequeno Cristo, um imitador dele. Você tem que começar a parecer cada dia mais com ele. E isso tem que ser não só uma alegria, mas um esforço. A gente tem que querer parecer mais com Jesus. Nesse processo, a gente não pode ter pecado de estimação, a gente não pode ter comportamento de estimação, a gente não pode ter maldade que eu carrego e que eu continuo carregando e que eu vou continuar carregando porque eu sou assim. A gente não pode ter os nossos, mas o meu jeito é esse, não gostou, cada um com o seu. Não é assim. Nós precisamos estar submissos ao Senhor naquilo que Ele quer nos transformar. Para que a gente seja o que Ele quer, para que a gente seja capaz de, quando Ele nos chamar e dizer, quem eu enviarei? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É assim. Não dá para a gente ser santo como a gente estava, como a gente veio. Ser santo é ser transformado. Nós precisamos ser transformados. E a transformação não é tempo, é profundidade. Tem gente com 200 anos de igreja que não foi transformado. Tem gente com uma semana que você não consegue reconhecer na rua. A gente precisa ter a humildade de de orar ao Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui. Me transforma naquilo que eu precisar ser transformado. Ninguém é velho o suficiente para começar a mudar. E ninguém é santo porque é velho. Nem ninguém é pecador porque é jovem. Você entende? A gente precisa olhar para a santidade de uma outra maneira. Ela tem a ver com profundidade de relação com o Senhor, não de tempo. E tem a ver com disposição. É estar pronto e desejoso por ser transformado. E por último, não é possível ser santo e não está disponível. É o fim do texto. Isaías, depois que ele é santificado, o Senhor pergunta, quem eu enviarei? E ele imediatamente exulta, eis-me aqui, envia-me a mim. Não é possível ser santo e não ser disponível. Porque se eu sou santo, se eu sou separado, se eu sou transformado, se eu sou diferente, se eu sou unido ao corpo daqueles que são igualmente santos, à Assembleia dos Santos, o conjunto daqueles que são separados, eu sou parte daquele corpo, e aquele corpo não está morto. A gente já viu que esse corpo tem nome, tem corpo, tem espírito, tem mente, ele é ativo, ele se mexe, ele avança, ele faz. Como você pode ser inerte nesse corpo? É impossível. Se você é inerte nesse corpo, eu tenho uma notícia triste para te dar. Você não faz parte do corpo. Porque se você pertence ao corpo, quando um pedacinho mexe, o resto mexe. Nem que seja de reflexo, mas ele mexe. Sabe, você topa o dedinho, dói até a orelha? É a mesma coisa. Mexe um pedacinho, o outro sente. É assim. Mas eu não vou no evangelismo. Judásio foi lá na igreja, no hospital, a gente não pôde ir. Não pôde, mas qual é a tua função se você não vai? Envia. Vai orar. Mas eu não consigo ir para as missões, contribui. Mas eu não vou estar no culto de hoje à noite, apoia de alguma forma. Eu não estou na escala do louvor, senta e presta atenção, participa, interpreta, vai no ministério infantil, faz alguma coisa. E não é uma coisa física, não é uma coisa material, não é se mexer para lá e para cá para que as pessoas vejam, é se encher de forma a querer participar, a estar disponível, a sentir a necessidade e se dispor a cumprir essa necessidade. A igreja está cheia de necessidades, cheia de espaço para trabalhar. E quando eu digo a igreja, eu não estou dizendo só de Moriá, eu estou dizendo a igreja do Senhor Jesus está cheia de lugar para trabalhar.
Precisamos de pessoas que sirvam no reino, precisamos de pessoas santas, que se levantem e digam: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas parece ser tão mais fácil criticar os que trabalham, mas parece ser tão mais fácil reclamar dos que estão fazendo, parece ser tão mais fácil ficar sentado olhando e falando: fulano, ciclano, beltrano, Lembre-se que ao ficar sentado criticando, você está criticando ou o seu próprio corpo, e portanto você está olhando o seu erro, ou você nem parte desse corpo faz. Levante-se, participe do corpo, porque é a maneira de você se santificar. Porque quando você participa do corpo, você se dispõe a ser servido, da mesma forma que você se dispõe a servir. Você se dispõe a ser abençoado, da mesma forma que você se dispõe a abençoar. Você se dispõe a ser disciplinado, da mesma forma que você se dispõe a disciplinar. Você põe os seus dons para uso, da mesma forma que os outros põem os dons deles a uso. A obra do Senhor, ela te abençoa na proporção em que você abençoa. Quanto mais você se envolve, quanto mais você participa, quanto mais você se entrega, quem mais ganha é você. Porque você é um servindo, mas existe uma multidão servindo você. E você tem sido abençoado. Se disponha a ser santo. Se disponha a se santificar. Se disponha a estar disponível. Se disponha a ser purificado. Se disponha a fazer parte do corpo de Cristo. Faça parte desse corpo. Sinta esse corpo, como se fosse o seu corpo físico. Porque daí sim, a santidade, ela vai crescer no meio da gente. Talvez, se você sente que falta santidade na igreja, talvez seja porque falta conexões na igreja, falta sentir o outro, falta tocar o outro, falta amar o outro, falta servir o outro, para que a gente possa, em amor, santificar uns aos outros. Eu tenho certeza que na proporção em que a gente se permitir amar ao próximo, servir ao próximo, nós seremos santificados e edificados. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi lida aqui, queremos te agradecer, Pai, por essa obra maravilhosa do Senhor Jesus, que toca as nossas vidas, que nos lava com o sangue dele, que nos purifica dos pecados, que nos torna livre da escravidão do pecado para a eternidade, nos traz para o reino da luz e nos faz filhos teus, Pai. Te louvamos, Pai, porque podemos entrar no lugar santíssimo, no santo dos santos, e olhar para aquele que é santo, 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 e chamá-lo de Pai. Obrigado, Senhor, nós te louvamos pela obra do teu Filho Jesus. Nós pedimos, Pai, ensina-nos a ser parecido com ele e não parecido conosco. Santifica-nos na Tua palavra, Pai, transforma-nos, faça com que a cada dia nós sejamos mais parecidos com o Senhor e menos parecidos com nós mesmos, Pai. Envia-nos, coloca-nos para trabalhar, Senhor, usa as nossas vidas, que a gente possa tocar os nossos irmãos, abençoar a vida dos nossos irmãos, aqui na igreja e no mundo, que a gente possa ser um farol, que a gente possa ser luz, que traga as pessoas para cá, para que elas tenham um encontro verdadeiro com Cristo e tenham suas vidas transformadas, Pai. Nós te pedimos, Senhor, preserva a unidade do teu corpo, preserva, Pai, o amor no seu corpo, preserva, Pai, a amabilidade no teu corpo. Ajuda-nos, Pai, a preservar esse corpo santo e puro até a volta do Senhor Jesus. Nós te pedimos tudo isso no nome santo de Jesus. Amém.